Olá, mocidade. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Luiz de novo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. É o tema condicionamentos para o bem. Vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos a elevar o pensamento, trazendo à nossa mente a imagem de um Jesus vivo, luminoso, de mãos estendidas, braços abertos, a nos acolher em seu regaço paterno, de amparo e de auxílio. Roguemos à espiritualidade superior para que possa nos intuir de dentro para fora, para que a gente consiga compreender o que o Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás e que hoje, à luz do Espiritismo, temos a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento acerca do ser imortal e incorpóreo que nós somos. Que nós sejamos capazes de absorver e aplicar isso em nosso melhoramento. Que assim seja, graças a Deus. Gente, hoje nós vamos tentar mostrar a importância de se buscar, através do esforço constante, a prática das virtudes morais, para que os hábitos da caridade se incorporem em nós. Esses condicionamentos para o bem, eles são, na verdade, ações que vão beneficiar outras pessoas, se a gente analisar em linhas gerais. Porém, o amai-vos uns aos outros vem dar uma base para essa minha afirmativa. Sabe por quê? Porque é através do outro, é através da convivência com o outro que eu me desenvolvo. Que eu me desenvolvo do ponto de vista moral, intelectual, através das necessidades, como a gente sempre estuda, né, aqui na pré-mocidade, sobre lei de progresso e tal. Só que esse é um tema que se refere ao desenvolvimento daquilo que está dentro de nós, das leis divinas. Na realidade, é a lei divina. E Kardec vai dividir as leis divinas em 10 como assim, uma maneira pedagógica, para que a gente possa entender uma a uma como se fosse uma escada, um degrau. É uma didática que vai facilitar a nossa compreensão de uma a uma, porque para espíritos de terceira ordem como nós, é muito difícil a gente compreender toda a amplitude que existe por trás das leis divinas, né, da lei divina. Então, Kardec, de uma maneira pedagógica, ele pega a lei divina que está escrita na nossa consciência, lá no nosso inconsciente puro, que é a centelha divina dentro de nós, é o DNA, entre aspas, divino, a marca de Deus em nós, do Criador, da inteligência suprema, né? Então é a marca que está dentro de nós, de Deus. Então, nós somos o princípio inteligente do universo e precisamos nos desenvolver moralmente para que a gente possa subir aos patamares mais elevados da perfeição moral. Então, esse tema ele está atrelado muito com o nosso aperfeiçoamento moral. O tema fala condicionamentos. Você se condicionar a determinados hábitos, e que nós podemos traduzir aqui por hábitos concretos, para que esse hábito se incorpore no seu psiquismo. Mas como são condicionamentos para o bem, obviamente você tem que parar e pensar na regrinha de ouro, que a gente sempre falava nas aulinhas presenciais, e agora vamos continuar falando aqui. A regrinha de ouro é não fazer para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Então, a partir desse ponto, você para e pensa: eu vou me condicionar para o bem, eu vou tomar uma determinada ação,
Mas espera lá, essa ação que eu vou tomar em relação ao meu próximo, ou a mim mesmo também, eu posso fazer mal a mim mesmo, né? Mas enfim, essa ação que eu vou tomar com relação ao outro, eu gostaria que o outro fizesse para mim? Será que seria uma coisa boa? Né? Então, a gente tomando esse ponto de partida, nós começaremos a nos condicionarmos para o bem, a desenvolver a lei divina que está dentro de nós. E aí, com essa subdivisão que Kardec faz, uma a uma a gente vai compreendendo, subindo essa escada que leva a essa perfeição moral. O capítulo 17 lá do Evangelho segundo o Espiritismo leva o título de Sede Perfeitos. E está em Mateus capítulo 5, e é o texto, a referência que Kardec usa para explicar, né, e os espíritos codificadores, é esse texto: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Gente, lembra que eu falei? São ações que faremos em benefício do outro, mas na realidade, não estou colocando aqui de uma maneira egoística, mas você pode tomar essas ações para o outro e o outro muitas vezes não entender como um bem para ele, mas como a lei divina é pulsante dentro de nós e nós temos e nós partimos desse princípio da gente se perguntar se seria bom para o outro, se seria bom para mim se o outro me fizesse, e isso tá de acordo, porque você amando o seu inimigo, perdoando as ofensas e tal, você está fazendo um bem enorme, primeiramente a você. E obviamente você não precisa morrer de amores por aquela pessoa que odeia, que calunia você. Não precisa ser assim. Num contexto de espíritos de terceira ordem, quando Cristo fala amai-vos uns aos outros, ele está querendo assim, o amor está nessa dimensão aqui. Então, se você está nessa dimensão aqui, e ele fala amai-vos, você vai tentar chegar aqui, e muitas vezes pode ser que você chegue aqui. Então, daqui para cá, já é um salto quântico, é um salto enorme que você deu na sua condição moral, na sua condição de melhora. Portanto, essa busca por esse melhoramento passa pelo outro, porque nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociáveis, nós precisamos um do outro. Tô sendo até taxativo de falar isso, mas é a nossa realidade. O amor só existe porque o outro existe. Se fôssemos apenas se existisse apenas Luiz na padaria, Luiz no supermercado, Luiz plantando, Luiz colhendo, Luiz dirigindo, Luiz, enfim, se onde eu fosse tivesse Luiz, o mundo seria a coisa mais chata do mundo. E Deus é diverso. Deus criou a diversidade justamente para que nós aprendamos uns com os outros. Agora, como eu me condicionaria para o bem se só tivesse Luiz? Tudo que eu fizesse, sou eu mesmo que estou fazendo. Então nós necessitamos da convivência com o outro para que a gente possa desenvolver as leis divinas que estão dentro de nós. Porque esse condicionamento para o bem, que o título nos induz, né, nos impele, nos empurra para que a gente desenvolva, eles têm um objetivo maior de atingir a perfeição moral. Porque quando você se habitua a fazer algo, você acaba fazendo aquilo de maneira condicionada. Muitas vezes você está fazendo e nem está percebendo que está fazendo. Então, por que com as coisas boas nós não poderíamos ser assim também? Hoje em dia é tão na moda a câmera pegar uma pessoa ajudando um animal abandonado na rua, uma pessoa levando uma comida para uma pessoa em situação de rua, um gato sendo salvo na árvore, uma criança que tropeçou, caiu e alguém foi lá, ajudou a levantar, um idoso, enfim, parece que isso virou moda. O que deveria ser corriqueiro parece que está virando um modismo, porque é isso que deveria ser um condicionamento, um reflexo incondicionado.
a pessoa, ela viu uma situação de perigo, uma situação dessas que nós estamos relatando aqui, já deveria ser automático. Mas hoje não. Hoje a gente aplaude esse tipo de situação porque o mal ganhou um pouco de evidência. Mas o mal não é maior que o bem. Deus não criou o mal. O mal é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio, levando em consideração a nossa faixa vibracional, a nossa faixa mental de vibração, a nossa falta de evolução moral. É fruto do nosso egoísmo, como coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec coloca, os espíritos codificadores colocam no Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho e o egoísmo, a vaidade, são as chagas da humanidade. E nós estamos arraigados no materialismo através desses dois fatores, do orgulho e da vaidade, dessas duas emoções, se podemos assim traduzir como emoções. Então, por que a gente não pode se condicionar para o bem? Fazer o bem sem ver a quem? Temos essa possibilidade, podemos fazer isso com certeza. Nós precisamos não mais dar audiência para as coisas ruins que acontecem na nossa sociedade, não ignorá-las. É óbvio que um problema, quando chega até nós, com certeza é porque precisa ser resolvido. E se chegou até nós, é sinal de que nós já temos essa capacidade de resolvê-los. Então, nós precisamos dar mais atenção para o bem, porque esse sim é criação divina, esse sim está dentro de nós, lá no inconsciente puro, aonde tem a centelha divina dentro de nós. E é exatamente para isso, para o desenvolvimento desse inconsciente puro, é que nós estamos aqui. Todo esse mecanismo que eu falei que está no Evangelho, que Jesus falou, que Jesus falou de amar o inimigo, de perdoar as ofensas, etc. e tal, são ações de ordem moral, de ordem incorpórea, que está dentro da nossa consciência, que se traduzem por ações concretas, vamos assim dizer, mas que são para a elevação do ser incorpóreo que nós somos. Lembra, tem um estudo que nós dissemos alguns meses atrás, que o espírito é o princípio inteligente do universo, é incorpóreo, mas se utiliza da matéria para se elevar moralmente. E a questão da moral é algo, vamos colocar entre aspas, abstrato. É uma condição incorpórea também a questão da moralidade, porque se refere às leis divinas, que estão gravadas na nossa consciência. Então nós não temos como tocá-las, apalpá-las, não são assim fisicamente concretas, elas são concretas de um ponto de vista filosófico, entende? Então, quando a gente encarna, e esta não é a nossa primeira encarnação, trazemos uma bagagem moral, espiritual gigante, de bilhões de anos terrestres. O tempo é relativo, existe muito bem estabelecido aqui para nós, mas no plano espiritual nós já estamos cansados de saber que o tempo é inexistente. Podemos colocar assim, só para a gente traduzir, entender aqui de uma maneira mais rápida. Mas em anos terrestres nós já temos alguns bilhões de anos de evolução. Então, o espírito que nós somos, você que está aí me ouvindo, então nós precisamos começar a nos comportarmos de uma maneira que nós possamos criar esses condicionamentos para que as leis divinas se desenvolvam dentro de nós. Então, quando você se depara com alguém que te odeia, que te calunia, que fala mal de você, que é o seu mal, é algo que está dentro de você que atraiu aquela situação. Por quê? Porque a inteligência suprema do universo colocou você no lugar certo, na hora certa, no ponto certo, na família certa, no tempo certo, na idade certa para que aquilo aconteça. Porque você, de certa forma, já tem uma certa, ainda que mínima, uma certa madureza espiritual para começar, pelo menos,
para começar a aprender a lidar com aquele tipo de situação. E, gente, venhamos e convenhamos, não é fácil. Você receber uma ofensa, alguém te ofender, falar mal de alguém da sua família, da sua profissão, da sua aparência física, praticar o bullying, enfim, todas essas coisas que na realidade demonstram uma fraqueza do opressor. É ele o verdadeiro, vamos colocar entre aspas, doente aqui, né? Doente da alma, doente do espírito, que para se sentir melhor precisa ofender. E lembra que nós falamos no começo, será que eu gostaria que o outro me fizesse isso? Então, se está fazendo mal para você, muito provavelmente, se esse agressor receber o mesmo tipo de tratamento, vai fazer mal para ele, porque ele também é um espírito em evolução. Agora, para nós que estamos estudando o espiritismo, observar tudo isso, sabendo que somos seres imortais, incorpóreos, e que não estamos na nossa primeira encarnação, mesmo diante de todo esse conhecimento, é difícil. É difícil. Nós sabemos que não é fácil. Por isso que nós colocamos aqui que quando Jesus fala para amar os inimigos, não é para morrer de amores. É para você, olha, comece a desenvolver. O amor está aqui, lembra que nós falamos? O amor está aqui. Se você está nesse nível aqui, e ele fala para você tentar chegar aqui, se você conseguir caminhar um degrau, você já está desenvolvendo um amor dentro de você, que é o requinte dos sentimentos, né? É a soma de todos os afetos, vamos colocar assim, o amor. E para desenvolver esse amor, a gente precisa se condicionar para o bem, porque o bem, ele é filho do amor. Como o amor é o requinte dos sentimentos, é o sentimento maior, a prática da caridade, como o Evangelho coloca, fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito para você, a gente pode considerar como bem, ainda que você não ame. Você pode fazer aquilo até com uma certa... Você pode não ofender a pessoa até com uma certa má vontade, mesmo que você não demonstre essa má vontade. Mas assim, lá no seu íntimo, no fundo do seu coração, você está pensando assim, puxa, se eu devolver a ofensa, vai ser pior para nós dois. Eu não tenho muita vontade de perdoar, mas eu vou me esforçar para fazer isso. Então você já está dando um passo significativo para dentro de você mesmo. E lembra quando a gente sempre falava lá nas aulas presenciais? As respostas não estão fora, as respostas estão dentro de nós. Se você não mudar você, o mundo fora não vai mudar. Esses condicionamentos para o bem é começar a tomar decisões diante de situações que vão trazer benefícios para a pessoa que está envolvida ali na situação com você, mas principalmente para você. Acreditem, não é uma fala egoísta minha, não, dizer que fazer o bem para o outro é fazer o bem principalmente para você, porque quando você faz o bem, você magneticamente atrai os benfeitores espirituais, você atrai uma psicosfera toda que vai envolver você em bons fluidos e que vão, de certa forma, ajudar no acesso que os benfeitores podem ter ao seu psiquismo e intuir você a pensar coisas boas e a realizar a prática das boas ações, né? E detalhe, gente, eu acho que eu sou espírita, eu tento ser espírita, mas assim, não precisa de religião para isso. Não precisa de religião para isso. Você pode fazer o bem sendo, inclusive, religioso. Católico, evangélico, protestante, né? Evangélico nós também somos, porque estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, né? Aqui, que nos dá a base. Aqui o Evangelho é o nosso guia para o estudo, tá? Então nós também somos evangélicos, se for levar essa palavra ao pé da letra, né? Mas assim, então, sendo religioso ou não, você pode praticar o bem. A salvação da qual muitos dos nossos irmãos das outras religiões falam, eu entendo, mediante os estudos do Espiritismo, é a salvação de nós mesmos.
Nós temos que nos salvar de nós mesmos, porque as respostas estão dentro de nós. E só tem o poder de praticar o mal quem vive na ignorância, quem não tem conhecimento. Conhecimento e ignorância das leis divinas. As pessoas acham que a lei divina está fora, está escrita num pedaço de papel, sendo que desconsiderando o ser imortal e incorpóreo que cada um dele que apregoa isso é um ledo engano, está dentro de nós. Então é lá que nós temos que buscar. Essas situações ruins que acontecem, o que elas vêm fazer? Elas mostram para você, olha, o seu psiquismo, que tem armazenado as suas vidas passadas, tá cheio dessas imperfeições morais, né? Que nós naturalmente fomos adquirindo. Todos nós, reencarnou na Terra, tem alguma pendência para ser resolvido. E aí essas situações elas vão mostrar pra gente, Luiz, vou me colocar como exemplo. Se tiver algum anjo aí do outro lado, me perdoe. Eu estou citando a Terra como um exemplo, mas enfim, vou me colocar como exemplo. Então, eu tenho um determinado problema que eu não consigo me livrar. E esse problema ele fica persistindo. E aí situações começam a ocorrer que vão tentar tirar a minha paciência. Agora, o que essa situação está mostrando? Tá falando assim para mim, o meu inconsciente puro, as leis divinas pulsantes dentro de mim estão dizendo, Luiz, está na hora de você começar a resolver isso. Você já está numa determinada fase da sua evolução que isso já está virando uma coisa de criança. Você é uma criança espiritual. Liberte-se disso, que isso é uma coisa tão insignificante para a sua existência que está atrasando o seu desenvolvimento moral. Então, cara, passe a perdoar. Chega desse negócio de ficar trocando farpa com as pessoas. Isso não vai agregar nada na sua vida. É isso que as leis divinas estão dentro de nós, estão falando pra gente. Eu estou traduzindo aqui, tentando me aproximar um pouco da linguagem de vocês. Mas é isso, entende? A gente precisa, nós precisamos passar a criar, né, a engendrar, a criar situações que nos condicionem para o bem. Mesmo que você não seja 100% capaz de perdoar, um ponto principal para você começar a desenvolver o perdão é silenciar. Você pode estar com aquele ódio mortal dentro de você, com aquela vontade enorme de querer revidar, mas não revide. Silencie. O silêncio é a melhor resposta para tudo. Eu garanto que quando você não revida uma ofensa, o ofensor se sente inferiorizado. Pode ter certeza. E por mais que ele esperneie, que ele xingue, que ele fale que você é um fraco, que você não tem resposta, que você não tem argumento, silencie. Por mais que o vulcão esteja querendo explodir dentro de você. Esse é difícil também, não estou dizendo que é fácil. Mas é um primeiro passo para que a gente possa desenvolver o perdão. Porque o perdão, quando se torna um hábito em nossas existências, ele passou a ser um condicionamento para o bem. Aí, o que acontece? Quando alguém te ofende, você não se liga mais àquela pessoa. Você não se ofende, você já se tornou hábito dentro de você o perdão, que você, nossa, ele falou isso de mim, tá beleza, tô tranquilo. Nossa, se você não veio me comunicar, eu nem sabia, né? Então você não se liga à pessoa mentalmente, você não estabelece uma corrente que vai, no caso, aprisionar você nessa situação e que não vai agregar nada à sua evolução. Te ensina muitas coisas, obviamente, e uma delas é o perdão. Então, quando você perdoa, você se liberta. O perdão é libertador. E aí essas situações que nós estamos colocando aqui, elas vão fazer o quê? Elas vão gerar o processo de evolução moral dentro de você. Aí, lá no nosso inconsciente, na nossa estrutura psíquica, tem lá o inconsciente puro, aquele círculo que tem todas aquelas camadas em voltas. Quando essas situações começam a vir à tona do nosso psiquismo de profundidade para a fala e para a nossa ação, né, ofender, criticar, falar mal, enfim, elas estão sendo colocadas ali, né, aqui na nossa atual existência, para que a gente consiga
transformar essas más tendências em virtudes. Transformando em virtudes, você se liberta. Você passa a enxergar a sua existência como uma existência infinita, como uma existência... Infinita não, desculpem o termo. Imortal. Você passa a se enxergar como um ser imortal e incorpóreo, que precisa dessas situações, precisa entre aspas. Né? A gente passa pela fieira da ignorância, não pela fieira do mal. Então, pela fieira da ignorância, naturalmente, a gente vai passar. Então, é nesse sentido que eu estou falando que precisa. Então, a gente precisa passar por essa fieira da ignorância, né, para desenvolver essas virtudes, para desenvolver, transformar essas virtudes. Transformar essas más tendências em virtudes. Me desculpe. Então, transformando em virtudes, aqueles núcleos em potencialização lá dentro, que é o nosso psiquismo de profundidade, não sei se vocês vão se recordar aí das aulinhas com os slides, ele vai começando a se ampliar. Ele vai se ampliando, até que essas camadas mais externas do nosso psiquismo, elas vão se transformando, até se desmaterializarem. E aí a gente passa a atingir patamares mais elevados da nossa evolução, do ser que nós somos. E aí, como o Evangelho coloca, né, sede perfeitos, o Cristo falou. A gente não pode tomar essa perfeição ao pé da letra, pessoal. Jesus, ele falou nesse sentido que eu acabei de falar, que o amor está aqui em cima, nós estamos aqui embaixo, e ele fala, tenta atingir lá em cima. Se você atingir aqui, você está no caminho, entendeu? Então a gente não pode tomar essa palavra que Jesus fala ao pé da letra. Sede perfeitos como o vosso Pai é. Deus é a perfeição absoluta. É a inteligência suprema do universo. Então a nossa perfeição, ela vai ser relativa. Nós vamos atingir esse patamar de evolução. Aqui vai estar a inteligência suprema e nós atingiremos esses patamares aqui. Por isso que se fala que a perfeição é relativa. Perfeição absoluta, só o Criador. Beleza? Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar. E diante de tudo isso que foi colocado, a gente precisa levar em consideração a vontade. A vontade é um elemento estruturante do nosso psiquismo, e junto com o amor, junto com o pensamento, com a consciência, com o livre-arbítrio, né? Então a vontade, ela é vamos colocar entre aspas aqui, a força, a energia moral, vamos assim dizer, que dá sustentação para o pensamento. Então você vai criar uma situação em que você quer se condicionar para o bem, e você vai começar a praticar isso, ela vai surgir do seu pensamento. Só que se você não tiver a vontade estruturando esse pensamento, você logo desiste. Então, no primeiro obstáculo, você fala assim, Luiz, tá bom, o Evangelho está falando tudo isso, você está me explicando aí, ou pelo menos estou tentando explicar, né? Você está explicando tudo isso aí, e eu vou começar a praticar então. Aí você pensa, nossa, legal. Só que se você, vamos assim colocar da boca para fora, você pensar isso ao longe e falar da boca para fora e não tiver a vontade ali sustentando, a primeira pessoa que te ofender você vai retrucar. Por isso que eu estou falando que não é fácil, gente. A gente precisa começar a condicionar, a criar esses condicionamentos para o bem, gotinha a gotinha. Assim como Cristo fez. Cristo não ensinou tudo que ele sabe, porque sabia que a nossa estrutura, o nosso desenvolvimento moral há 2000 anos atrás era um pouco mais baixo do que é hoje. Então, se ele falasse tudo de uma vez, não ia dar certo. E outra coisa, usou uma linguagem da qual nós pudéssemos entender, e ainda assim a gente faz confusão, não é verdade? Então, vai de gota em gota. O Evangelho, o reino de Deus, ele se desenvolve dentro de nós à medida em que vamos dosando o Evangelho gota a gota. É assim que funciona. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, outro cadinho lá na frente. E aí, se você melhora 1% ao ano, que melhore 1% ao ano. Se você conseguir melhorar 1% no semestre, e assim vai. Tá? O importante é manter, ter a vontade e o pensamento como o desenvolvedor das ideias e a vontade como a energia estruturante que vai dar sustentação e que vai impelir você a buscar esses condicionamentos. E para encerrar,
Eu vou ler aqui do Evangelho para vocês, o homem de bem, que está nesse capítulo que a gente fez esse link. O capítulo é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E aí no item 3 está lá, o homem de bem. Nós usamos esse capítulo como referência para o nosso estudo, condicionamentos para o bem. Então, os espíritos, juntamente com Kardec, vão pontuar no item 3, né, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. O ápice do desenvolvimento das leis divinas é a lei de justiça, amor e caridade. Lembrando, gente, é lei de justiça, amor e caridade. São os 3 elementos em uma única lei, tá? Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Isso se enquadra naquilo. As leis divinas estão dentro de mim. Elas me impelem a fazer o bem. Só que eu ainda sou um espírito de terceira ordem. Eu ainda cometo um pouco mais de... Não estou dizendo que nós fazemos isso efetivamente, tá, gente? Mas assim, nós ainda estamos num patamar em que o bem não é algo condicionado dentro de nós. A gente ainda precisa de uma força para fazer o bem. É isso que eu estou querendo dizer. Mas isso vai se enquadrar naquilo. Se eu fizer para o outro, ele vai ficar. Se o outro fizer isso para mim, vai dar legal? Então isso é infringir a lei. E é isso que ele interroga, que ele fala, né, para a gente interrogar. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Né? A lei de amor, justiça e caridade, que agrega isso que nós estamos falando, de perguntar se o outro me fizesse isso, me faria bem também. Entenderam? É por aí. Se não fez o mal, né? A gente se pergunta para a própria consciência, né? Se fez todo o bem que podia. O que podia está até sublinhado aqui. Então, mais uma vez, dando aqui uma certa assim, observação mais aprofundada sobre o que nós falamos sobre Jesus dizer sobre o amor. Amai os vossos inimigos, perdoai. É para a gente tentar buscar o ápice, mas conseguir dar uns passos à frente, porque a gente não vai conseguir desenvolver o amor puro dentro de nós, mesmo porque conforme o Evangelho coloca, o ápice maior das leis divinas é a lei de amor, justiça e caridade. E quem no mundo é justo, e quem no mundo ama, e quem no mundo tem a caridade no sentido amplo da acepção dessas palavras, né? Então a gente olha para situações mais diversas da nossa sociedade e a gente vê que a gente ainda precisa evoluir bastante, né? Aí ele continua. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. A gente às vezes deixa passar uma ocasião de ser útil. Você está vendo uma situação na qual você não tem o reflexo condicionado. Né? Você não tem aquele condicionamento. Lembra que nós falamos da questão da pessoa que faz o bem e de repente é filmada e isso vira uma notícia mundial? Nossa, o cara fez um grande feito. Gente, isso deveria ser a coisa mais normal do mundo. É um ser humano como nós. E se for com relação a um animal que está sendo ajudado, o animal está em processo de desenvolvimento. O princípio inteligente que está ali está em processo de desenvolvimento. Né? Então a gente precisa enxergar isso com normalidade e agir com normalidade. Não perder a oportunidade de fazer o bem. E esse que ele fala aqui, cadê? Se fez tudo bem, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Então, quando a gente vê uma situação e já atuar, você já nem pensa, você já está condicionado a fazer o bem. Entende? É isso que ele está tentando colocar para a gente aqui. Se ninguém tem o que reclamar dele, esse eu vou até pular, porque do Luiz Henrique pode ter certeza. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Olha olha a frase com a qual o item que nós vamos parar por aqui, né? O item finalizou. O parágrafo finalizou aqui, o parágrafo do item 3. É pensar, eu vou fazer isso para o outro, mas se o outro me fizesse, seria legal para mim? É isso que ele disse ali no final. Então, gente, vamos guardar essa ideia de desenvolver um pensamento
e desse pensamento ser sustentado pela vontade, para que esse pensamento sustentado por essa vontade crie condicionamentos para o bem dentro de nós. E lembrando sempre, não tem o que falar, a pessoa está resistente em praticar o mal contra você, silencie. Lógico, não deixe chegar às vias de fato, agressão física, agressões verbais muito profundas. Isso deve ser comunicado para os adultos, né? Estando na escola, para os professores, para o diretor, para o inspetor de alunos, seja para quem for, para um adulto responsável, para os pais, né, para o irmão mais velho, alguém que vai ter uma condição de analisar a situação para saber se não vai chegar às vias de fato, né? A questão da violência física, porque isso a gente não pode deixar acontecer, obviamente. Mas enquanto a pessoa estiver tentando denegrir a sua imagem, falar mal de você, silencie. Aquela pessoa, na realidade, ela está precisando de ajuda. Ela está doente da alma, é uma enferma da alma, como coloca o Evangelho pra gente. Tá? Então, se afasta, sai de perto, evita contato. Num primeiro momento é melhor, até que um dia a pessoa possa entender que aquilo que ela está fazendo é errado, não é certo. E o perdão vai libertar você. O perdão liberta você, o amor liberta você. O amor, com quem que a gente quer se ligar? Com pessoas dessa faixa vibratória, dessa faixa mental que vibra nessa frequência de xingar, de brigar, de, enfim, discutir coisas inúteis, ou a gente quer se ligar a espíritos mais evoluídos, né, estando eles encarnados ou não? Então a escolha é nossa, a gente pode desenvolver isso. Tudo bem? Então, fica por aqui hoje. Eu peço desculpa se falei alguma bobagem. Eu espero que vocês, assim como eu, também possa tirar proveito desse estudo, levar para o nosso inconsciente tudo que o Evangelho nos falou através do Espiritismo na manhã de hoje, desse domingo, e que nós possamos ter uma semana iluminada, uma semana leve, uma semana de reflexões e de uma construção desses condicionamentos para o bem. Tá? E pode começar dentro de casa, não se esqueçam disso, tá bom? Então vamos encerrar fazendo a nossa prece, elevando o nosso pensamento para as esferas superiores, trazendo em nossa mente a imagem de um Jesus vivo e luminoso. E agora, para a gente agradecer por esses instantes em que nós estivemos juntos aqui, reunidos, tentando desenvolver em nós as leis morais através dos ensinamentos que o próprio Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás, como nós sempre gostamos de reforçar, à luz do Espiritismo. Que brilhe a nossa luz, conforme Cristo nos falou, que brilhe a nossa luz através desses condicionamentos, através da criação desses condicionamentos que nós, a partir de hoje, eu tenho certeza que vamos procurar construir dentro de nós, para que o bem seja corriqueiro em nossas vidas, porque o bem, no bom sentido da palavra, é contagioso, toca o coração mais rochoso que possa existir na face da terra ou no plano desencarnado. Então, que o bem, o amor estejam à frente das nossas ações, dos nossos pensamentos, enfim, que nós possamos vibrar amor, perdão, caridade e as leis divinas dentro de nós, para que as leis divinas dentro de nós se desenvolvam com mais rapidez, eficácia e eficiência. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e até mais. Que assim seja, graças a Deus.